Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso tópico de aula sobre o gerador CC, agora nós vamos falar do gerador CC do tipo série. No gerador CC tipo série, a gente tem aí a particularidade que o enrolamento de campo agora ele está conectado em série com a armadura da máquina, né? A gente viu no caso anterior que que o gerador do tipo derivação, né? O enrolamento de campo ele está ligado em paralelo com o enrolamento de armadura. Então a gente tem uma ligação ali, um ponto, um nó, né? Onde a ligação é paralela feita, que a corrente de armadura ela vai derivar, ela tem um caminho de derivação que parte da corrente de armadura, então vai para a corrente de campo, vai para o enrolamento de campo e essa é a corrente de campo que gera o campo principal da máquina. E a outra parte desse caminho onde tem aquela derivação do enrolamento, da ligação do enrolamento de campo, a outra parte da corrente de armadura vai para aí sim para a minha carga do gerador, né? Agora no enrolamento no gerador série, não, a gente então tem os dois enrolamentos de armadura e de campo, né, da principal da máquina conectados em série. Então a gente vai ter um comportamento que a corrente de armadura é a própria corrente que passa pelo que produz o campo da máquina também, né? Então como esse enrolamento de campo ele é alimentado pela própria corrente de armadura, que é uma corrente elevada na máquina, né? Comparada com a corrente do enrolamento de derivação, né? No gerador de excitação independente ou mesmo no gerador de tipo derivação, né? A corrente de campo ela é bem mais baixa, bem menor do que a corrente de armadura. E aí por isso são necessárias aí várias espiras, um número elevado de espiras para no enrolamento de campo, né? Tanto o enrolamento de o gerador independente ou o em derivação. Agora no enrolamento em série, como a corrente que passa pelo enrolamento de campo ela é elevada, é a própria corrente de armadura, então a gente necessita um número baixo de espiras, né? Normalmente o número de espiras do enrolamento série, que a gente vai representar aqui por ns, né? N, o número de espiras, S do enrolamento em série, ele é menor se a gente comparar com o gerador em derivação com o número de espiras NF, né? Do enrolamento do tipo de campo derivação, né? Se a gente relembrar um diagrama do circuito magnético que a gente fez em aula, nas aulas presenciais ainda, né? A gente definiu lá um circuito magnético, dado aqui um caminho fechado, né? Que a gente tem aqui esse núcleo magnético fechado, representado aqui, ele tem uma certa permeabilidade magnética μ, né? Esse valor aqui. Então esse é um material ferromagnético. Se a gente enrolar um certo número de espiras, que eu chamei aqui de NS, em torno de uma das pernas desse núcleo, né, e injetar uma corrente IS nesse enrolamento, a gente tem uma que a gente chama de uma força magnetomotriz produzida por essa corrente passando nessas espiras, certo? Dado simplesmente pelo produto da quantidade de espiras, N, né, que a gente tem ali, vezes a intensidade dessa corrente. Então, supondo lá que eu tenha um N de 100 espiras, né, e uma corrente de 2 amperes, a gente tem estabelecido, então, uma força magnetomotriz, nesse caso aí, de 100 vezes 2, 200 ampere espira, certo? Então a gente diz que a gente tem uma força magnetomotriz de 200 ampere espira. A força magnetomotriz, ela pode ser pensada assim, né, como uma força entre aspas, né, bem entre aspas, então não é uma força física, mas vamos pensar como similar, né, análogo a uma força que a corrente elétrica ela está fazendo para estabelecer o fluxo magnético nesse núcleo, né? Então essa medida aqui, né, para esse caso de 100 espiras e uma corrente de 1 ampere, a gente tem uma força magnetomotriz de 200 ampere espira que está estabelecendo esse fluxo φ nesse material, né? Então essa força magnetomotriz é diretamente proporcional à intensidade do fluxo que a gente vai ter. Tanto que
a relação, né, a equação do fluxo para esse campo, para esse núcleo magnético, o fluxo magnético produzido por essa corrente, ela é diretamente proporcional ao produto do número de espiras vezes a corrente, ó. E esse termo aqui, né, ele depende unicamente do material. Mi é a permeabilidade, A é a área transversal aqui do material, ou seja, a área que esse fluxo tem para percorrer, né? Quanto maior essa área, é mais fácil dele percorrer o material. E o Ln aqui é o caminho, qual que é esse caminho médio, esse trajeto que ele tem, esse perímetro médio aqui que ele tem que fazer nesse núcleo magnético aqui para percorrer o caminho inteiro do núcleo, né? Então, esses termos aqui, eles dependem unicamente das características construtivas daquele núcleo, né? Então, o que depende, vamos dizer, da corrente do número de espiras é esse fator aqui, ó, na frente. Ou seja, quanto mais espiras eu tenho para uma mesma corrente, maior é o fluxo produzido na máquina. Ou, se para o mesmo número de espiras, né, para um número fixo de espiras, se eu aumentar a corrente, eu consigo também aumentar o fluxo, né? Então, no caso do enrolamento série, por que ele precisa de menos espiras quando comparado, né, em comparação com o gerador de tipo derivação? Ele precisa de menos espiras porque a corrente que vai circular por ele é a própria corrente de armadura da máquina. Vai ser a mesma corrente de armadura, vai passar pelo enrolamento série. Como essa corrente de armadura ela é um valor mais elevado, para produzir um fluxo equivalente ao gerador de derivação, um fluxo que a máquina vai ser o suficiente para induzir a tensão de terminal, né? Ela precisa de um número de espiras bem menor, né? Por outro lado, como ela precisa de um número de espiras menor, por a corrente, devido à corrente de ampere, a corrente de armadura, ela ser muito mais alta na máquina, é a corrente mais elevada que existe na máquina, né? Então, o enrolamento ele tem que ser capaz de suportar essa corrente alta. Então, ele precisa usar um fio, o enrolamento série, ele precisa usar um fio que a seção transversal do fio, né, ela tem que ser maior do que se a gente pegar, se a gente comparar dois geradores aí, um que tem enrolamento em derivação, o fio é bem mais fino, né? Ele é mais fino, mas por outro lado ele é um enrolamento que a corrente que vai passar por ele é mais baixa, então por isso ele precisa ser mais fino, mas o número de espiras é muito maior, eu preciso de um número elevado de espiras para produzir o fluxo magnético necessário para a máquina funcionar. Agora, no enrolamento de campo série, né, a corrente que vai passar por ele é uma corrente muito mais elevada. Então, ele precisa ser um fio muito mais de espessura, muito maior. Então, a seção transversal dele é bem maior, né? Então, é um fio que vai ter um peso, uma robustez mecânica bem maior. Então, o enrolamento série, ele fica um enrolamento que o volume do enrolamento, mesmo com uma quantidade menor de espiras, né, o volume do enrolamento série pode ser até maior do que o enrolamento do enrolamento em derivação, né, porque o fio ele tem uma seção transversal que é muito maior, embora ele tenha um número de espiras menor, né. Só que aí como ele tem um baixo número de espiras, ele tem um comprimento total, o comprimento total dele também é menor, né? E devido à alta seção transversal que ele tem, a seção é mais elevada para suportar essa corrente, a vantagem embora se gaste, vamos dizer, mais material aí, né, no fio, porque ele vai ter precisado de uma seção transversal bem maior, é, esse, essa, essa maior quantidade de material, de cobre sendo utilizado, por exemplo, no fio, ele fornece também uma baixa resistência. Então, a resistência equivalente, RS, a resistência equivalente do enrolamento série, vai ser menor. E a gente também vai ter uma queda de tensão na saída terminal da máquina proporcional a essa resistência equivalente do campo série, do enrolamento série, né? Então, ela ser baixa é um fator positivo aí do gerador tipo série, ok? Então aqui, só relembrando, né, a gente precisa de um número de espiras menor se comparado aí, porque a força magnetomotriz ela é proporcional a essa relação aqui, né, o estabelecimento desse fluxo magnético aqui dentro desse núcleo, né? Esse circuito magnético aqui representado nesse núcleo, ele está, vamos dizer, uma forma da gente imaginar
o modelo magnético lá da circulação do campo magnético dentro da máquina, né? Do motor ou da máquina CC, o modelo modelo magnético é um pouco diferente, mas a circulação do fluxo, vamos dizer, ela segue as mesmas os mesmos princípios. E a força magnetomotriz, né, ela é dada por essa expressão aqui mesmo, é simplesmente o número de espiras vezes a corrente. Então a gente mede lá em ampere espira, né, a intensidade dessa força magnetomotriz que está estabelecendo o fluxo, certo? E aí o circuito equivalente do gerador série, né, ele é representado aqui por esse diagrama. A gente tem a fonte aqui da tensão interna da máquina, EA, que é a tensão induzida lá dentro da armadura da máquina, né, quando ela entra em rotação. A resistência equivalente de armadura, RA, né, que é a resistência equivalente de todo o enrolamento da armadura que está lá no rotor da máquina. Ela tem um comprimento, então tem uma resistência total equivalente. A corrente de armadura que flui por esse enrolamento. E aí o enrolamento série, olha, é conectado logo que na saída das escovas da máquina, lá que a armadura, o enrolamento de armadura se conecta com a parte externa da máquina depois das escovas, já vem conectado aí diretamente o enrolamento série, né, que é esse trecho aqui, ó. Aí a gente tem a resistência equivalente do enrolamento série e a indutância equivalente do enrolamento série, que vai ter lá NS espiras, é um número de espiras e uma indutância equivalente LS, né? Então essa parte aqui representa o enrolamento série e ele vem conectado logo em seguida, logo após o enrolamento de armadura, né? Então a própria corrente de armadura, ó, a gente chama aqui para destacar, né, com letras diferentes, mas elas são a mesma corrente. A corrente de armadura, a corrente que flui pela armadura é a mesma corrente que passa pelo enrolamento série. E depois do enrolamento série, aí vai para os terminais da máquina, aí sim os terminais de saída aqui, né, que vai estabelecer a minha tensão terminal VT, que é a tensão fornecida por esse gerador, para as cargas elétricas que a gente for alimentar com ele, né? Então, do circuito aqui a gente tira, né, as relações aí, bom, que as correntes de armadura, a corrente de armadura é a mesma corrente que flui pelo campo, né? Notem que no gerador em derivação a gente chama quando o enrolamento está em paralelo, está em derivação, a gente chama de a corrente de campo de IF, né? Nos referimos à corrente IF para diferenciar, que é o enrolamento de campo em derivação, a corrente que alimenta aquele campo. Agora, o enrolamento série, a gente vai chamar a corrente IS, que alimenta esse enrolamento aqui, que produz o fluxo dessa máquina, né? E nesse caso aqui, também é a mesma corrente que vai para a carga, né? Então, a corrente que vai para a carga é a própria corrente, o mesmo, né? Corrente que vai para a carga é a corrente que produziu o campo, que produz o campo principal, o fluxo do gerador tipo série. E a tensão terminal, a relação da tensão terminal, ela pode ser dada. Agora a gente tem a tensão interna da máquina que é produzida, e agora a gente tem duas quedas de tensão aqui, né? Tem uma queda de tensão até chegar lá na tensão terminal, VT, nos terminais de saída da máquina, a gente tem uma queda de tensão aqui na resistência equivalente de armadura, e outra queda de tensão aqui na resistência série, né? Então a nossa tensão terminal ela é dada pela tensão interna da máquina, que é induzida na armadura, menos uma queda na resistência de armadura, que é dado pela resistência de armadura vezes a corrente de armadura, né? Menos também uma queda na resistência série equivalente, né? Que eu posso representar aqui pelo produto da corrente de armadura, porque é igual, né, à corrente do campo série. Então eu tenho duas quedas. Tenho uma queda na armadura da máquina, no enrolamento de armadura, né? A gente tem uma queda de tensão, uma queda interna da máquina e também uma queda de tensão devido ao enrolamento série. Então, o que é disponibilizado lá nos terminais da máquina, VT, tem duas quedas no meio do caminho, né? E a gente pode expressar isso aqui
colocando em evidência aqui, né, esse termo aqui, essas duas quedas, já que a gente tem como se as duas resistências de armadura e série estivessem se somando. Já que elas estão em série, a gente pode fazer uma resistência equivalente aí. Então a queda que a gente tem total, né, é dada pela corrente de armadura vezes a resistência de armadura equivalente mais a resistência equivalente série. Certo? Então essa aqui é a relação da tensão terminal no gerador do tipo série, né? Que o enrolamento série ele é conectado, o enrolamento de campo ele está conectado em série com o enrolamento de armadura. Vamos falar um pouquinho de como é a característica dessa tensão terminal, né? Da curva ou do gráfico, né, da tensão terminal em função da corrente de carga. Ou seja, como é que é, e a gente viu nos outros geradores, como é que é o comportamento, a característica do gráfico da tensão terminal em função de quanta carga, qual é a corrente de carga exigida por esse gerador, né? Se a gente analisar agora, ó, lembrando, né? Sempre a gente tem que a tensão interna da máquina, EA, ela é dada por aquela relação que ela depende do fator construtivo da máquina, um valor constante para a máquina, o fluxo magnético total. Aí dentro desse fluxo magnético, né, lembra no gerador de derivação, a gente falou do fluxo residual, aquele fluxo residual que fica permanente, né, um fluxo magnético, um campo magnético remanescente presente no material ferromagnético, né? O efeito é um campo magnético como o material ferromagnético dos polos da máquina eles estivessem funcionando como um ímã permanente, mas com um fluxo pequeno, o fluxo residual, que é necessário para quando o gerador está parado, né, totalmente parado, quando ele entrar em rotação, ele já induz um pequeno valor de tensão interna da máquina devido àquele fluxo residual, né? Mas aí o fluxo total é a soma do fluxo residual, né? O fluxo total, vamos botar aqui do lado. Ele tem uma parte que é do fluxo residual, que é pequeno, né? Mais uma parte que é gerado aí sim, nesse caso, pelo enrolamento série, né? O enrolamento S, vamos chamar de fluxo série. Então lá nos polos da minha máquina, né, no estator da máquina, a gente vai ter lá os polos e o enrolamento de campo. Esse enrolamento de campo aqui, né, tá lá na parte do estator da minha máquina, ele está conectado aqui, depois da saída das escovas, a armadura, o enrolamento de armadura que está lá no rotor. A gente tem um enrolamento de armadura que ele está girando no rotor da máquina. Depois da saída das escovas, ele vai ser conectado diretamente em série com esse enrolamento aqui, né? Então esse enrolamento série, ele está produzindo essa tensão, esse fluxo, né, na verdade, total. E aí ele tem, ou esse fluxo S, né, que a gente chamou de fluxo S, é produzido pelo enrolamento. E o fluxo residual é aquela parte que está no material ferromagnético aqui dos polos, que ele fica presente, ele fica remanescente mesmo com a máquina desligada, né? Vai existir sempre um fluxo residual que fica gravado, vamos dizer assim, no material ferromagnético, né? Então, se a gente lembrar, sempre lembrando dessa relação aqui da tensão interna, né, ela depende do fluxo
produzido, desse fluxo total. Então, se a gente parar e pensar, bom, como é que é a geração de fluxo quando o gerador está em velocidade nominal, ele já está girando na velocidade nominal dele, mas ele está, qual que vai ser a tensão terminal? A vazio. O que quer dizer a vazio? Que a corrente de carga é zero, porque não tem nada conectado nos terminais dele. A vazio significa que os terminais aqui estão abertos, não tem carga nenhuma conectada sobre ele. Bom, se a minha corrente de carga é zero, né, o circuito é aberto, então isso quer dizer que eu não tenho corrente nenhuma circulando no enrolamento série, e não tenho nenhuma corrente de armadura, porque o circuito não está fechado. Eu tenho tensão interna produzida apenas pelo... Ó, se eu não tenho enrolamento, se eu não tenho corrente de carga, né? Se a corrente de carga é zero, então a minha corrente de campo também é zero, porque elas são iguais, é a mesma corrente. Então, se a minha corrente de campo é zero, nesse instante, a vazio, né? A gente tem que a corrente do campo série é zero, portanto, o fluxo S, o fluxo produzido pelo enrolamento, que é o fluxo principal da máquina, um fluxo bem maior, ele é zero. Então, a tensão interna da máquina produzida, ela é com a máquina a vazio, sem carga, ela é justamente produzida apenas pelo aquele fluxo residual, certo? Então, ele é um valor pequeno de tensão interna. Então, a tensão terminal, né, ela vai ter esse valor pequeno aqui produzido apenas pelo fluxo residual, quando o gerador está vazio. É um valor bem pequeno mesmo de tensão, né? E as quedas de tensão, bom, se eu não tenho corrente de armadura, aliás, não tenho corrente de carga, então não está circulando corrente, a corrente na armadura é zero, então aquelas quedas de tensão lá, elas não ocorrem, né? Porque não tem corrente fluindo no resistor, então a queda aqui é nula. Então, quando a gente tem pouca carga ou nenhuma carga, né, quanto menos carga a gente tiver nesse gerador, menor vai ser a tensão produzida. Quando a gente está a vazio, né, a tensão terminal ela é bem baixa, bem pequena, produzida unicamente pelo fluxo residual. Agora, quando aumenta um pouquinho a carga, bom, se eu tenho uma carga aqui que aumentou um pouquinho, então eu tenho uma corrente de carga agora, que ela é diferente de zero, mas ela é pequena, né? É um valor pequeno de corrente de carga, uma pequena carga, então isso significa que a corrente de campo também é pequena. Se a corrente de campo também é pequena, o fluxo, né, fluxo produzido lá no enrolamento série também é pequeno. Então, se o fluxo é pequeno, aí de novo, a minha tensão interna da máquina, que depende do fluxo, né, do fluxo residual mais esse fluxo série, se a minha corrente de série está produzindo um fluxo no enrolamento pequeno, a minha tensão interna é pequena, né? Então, a gente tem um comportamento da curva de tensão terminal, que depende da tensão interna em função da carga, que ele varia muito, né? Se eu tenho uma carga pequena, eu tenho um fluxo pequeno gerado dentro da máquina, né? Porque o enrolamento série, a mesma corrente que vai para a carga é a corrente que produz o campo principal da máquina. Por outro lado, se eu tiver uma corrente de carga alta, então isso significa que eu tenho, que a gente vai ter um valor elevado de fluxo, né? Se a minha corrente de carga aumenta, então a gente vai ter um valor elevado de tensão interna e, consequentemente, mais elevado, né, de tensão terminal, né? Então, vamos fazer o seguinte, só para analisar o comportamento, né? A corrente de carga, em amperes, em função aqui nesse eixo, a gente vai representar a tensão interna em volts, tá? Então, a tensão interna, deixa eu desenhar de outra cor aqui. A tensão interna, ela
A tensão interna ela vai começar então de um valor bem pequeno aqui. Quando a minha corrente de carga ela é zero, né, eu tenho um valor de tensão interna aqui, que é devido só àquele fluxo residual, que é esse ponto aqui, certo? Aí, à medida que a minha corrente de carga vai aumentando, até a gente chegar num valor aí, digamos, um valor de carga, de plena carga, né, que seria o valor nominal da máquina, então a gente vai ter a tensão interna vai aumentando, porque se eu estou aumentando a corrente da carga, consequentemente está aumentando a corrente que está passando pelo rolamento série, e aí vai produzir um aumento no fluxo e um aumento da minha tensão interna de máquina. Então, a minha tensão interna de máquina, ela vai sofrendo um aumento. E esse aumento ele não é linear, né? Ele depende da característica magnética do material, do núcleo. Em algum momento, mesmo com o aumento da corrente, certo? O núcleo magnético ele chega na sua saturação magnética. Ele, mesmo a permeabilidade do material, ela tem uma limitação, né? Mesmo eu aumentando a corrente, eu não consigo aumentar na mesma proporção o campo magnético gerado, porque o material já está saturado, já tem muita, vamos dizer, muita concentração de linhas de campo passando por esse material, então ele não consegue aumentar a intensidade do fluxo, e aí ele chega na saturação que ele estabiliza, né? Mesmo eu estou aumentando a corrente aqui nesse sentido, a minha tensão interna de máquina ela se estabiliza, né? Ela fica estabilizada aqui, né? Mesmo com o aumento de campo. Aqui a gente já está na região de saturação, né? Então lá perto da corrente de plena carga aqui, a tensão interna ela já está no nível de saturação, que ela não aumenta mais, né? Agora essa aqui é a tensão interna. Só que a tensão terminal, a gente tem que lembrar que a tensão terminal ela depende não somente da tensão interna, ela depende também das quedas, né? E aí a minha queda, olha só, a queda ela também depende da corrente de carga. Quando a corrente de carga é nula, aqui nessa parte do gráfico, na origem aqui, né? A minha queda é nula, ok? Quando a corrente de carga é nula, essa queda aqui é zero. Mas à medida que a minha corrente de carga vai aumentando para cá, esse valor da queda também aumenta, né? Então, se a minha corrente de carga está aumentando, essa queda, que é proporcional aqui à resistência equivalente de armadura mais a resistência série, ela também aumenta, né? Então, se ela vai aumentando, à medida que, se por um lado a tensão interna está aumentando porque eu estou fortalecendo o meu campo, o fluxo magnético dentro da máquina até o nível de saturação, por outro lado, a queda aqui ela está aumentando. E a queda ela não satura, ela não tem uma região de saturação. Se eu continuar aumentando a corrente aqui, certo? A queda ela vai continuar aumentando. A queda de tensão nas resistências sempre aumenta, ela é proporcional à corrente. Se eu continuar aumentando a corrente além aqui, ó, da corrente a plena carga, a queda vai continuar aumentando, mesmo que a tensão interna de máquina tenha se estabilizado aqui nessa região da curva, mas a minha queda vai continuar aumentando. Então, o comportamento que a gente tem aqui somando essas duas características, né, a tensão interna menos a queda, a gente tem uma característica para tensão terminal que ela aumenta, né, ela começa de um valor baixo, esse mesmo valor da tensão interna, que quando ela está vazio, e ela vai aumentando. Só que, como a queda também está aumentando, né, então a tensão terminal é sempre menor do que a tensão interna de máquina. Quando a tensão interna de máquina ela chega próximo da região de saturação, então a tensão interna ela parou de aumentar, mas a queda continua aumentando. Então a queda força aqui que a tensão terminal ela aumente primeiro, né, chegue num valor máximo aqui, e depois ela continue caindo. Como a queda continua aumentando, a tensão terminal também
Ela chega num valor máximo e depois começa a cair, né? Então o comportamento da tensão terminal é mais ou menos, né, representado aqui dessa forma. Lá na região de saturação, quando a tensão interna chega, mesmo que eu estou aumentando a corrente de campo, o meu fluxo não está acompanhando o mesmo aumento. Mas a minha queda de tensão, é essa parte aqui de novo, né, é responsável, é a parte que é a queda de tensão nas resistências equivalentes de armadura e série. Ela continua aumentando e aí a minha tensão terminal VT, ela tem esse comportamento. Então vejam bem, essa curva em preto aqui, né, a tensão terminal da minha máquina, desse tipo de gerador, ela é diretamente dependente com a corrente que vai para a carga. Ou seja, quanto menor a carga que eu tiver conectada, menor a corrente que está indo para a carga, menor é a tensão que eu tenho terminal. Quanto maior, tem um valor aqui de tensão terminal que é máximo, né? Então eu tenho aqui um valor de corrente de carga que vai me produzir um valor de terminal da tensão lá nos terminais máximo. E depois, se eu continuar aumentando a minha corrente de carga, eu vou ter uma queda, uma nova queda na minha tensão terminal. Ela vai atingir um valor menor. E se eu continuar aumentando para cá, né, se continuar aumentando a corrente de carga, eu vou continuar aumentando essa queda aqui, então a tensão terminal que eu vou obter lá na saída do gerador é cada vez menor, né? Então esse gerador série, ele é utilizado aí para aplicações bem específicas, né? Em que a gente não, ou que tem uma carga constante, ou que a tensão de saída do gerador não precisa ser constante, porque esse gerador aqui eu não posso conectar ele, por exemplo, uma carga variável. Se eu quero uma tensão constante, esse tipo de gerador não é uma boa solução, né? Porque se eu ficar variando a carga, hora eu conecto, vamos dizer, um sistema de iluminação, daí depois eu quero desligar esse sistema de iluminação e ligar outro sistema, ou ligar os dois juntos, né? Esse gerador está variando a carga, então o nível de tensão que ele vai fornecer nos terminais está variando muito, né? Em função da carga. Então ele é utilizado em aplicações bem específicas. Uma aplicação, por exemplo, é máquina de solda a arco elétrico, né? Ele é uma boa máquina para gerar e estabelecer e manter arcos elétricos aí utilizados em soldas, por exemplo, tá? Então ele tem a característica aqui da curva de tensão terminal em função da carga, ela é altamente variável, né? Então ele não gera uma boa tensão contínua na saída, né? Já porque essa tensão produzida por ele varia diretamente com a carga, beleza? Então, do gerador série, né, por hora seriam esses comentários que a gente teria para fazer, e depois agora a gente vai falar um pouquinho do gerador composto, que nada mais é que ele tem os dois enrolamentos. Ele tem um enrolamento de derivação e um enrolamento série na mesma máquina, né? E aí os dois funcionam em conjunto, né? A gente vai analisar como que isso se comporta, né, no funcionamento da máquina. Beleza? Até mais, então.